Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 19 de março de 2026. São 8 horas, horário de Brasília. Armadilha de nevoeiro. 900 russos eliminados definitivamente. Neste vídeo revelamos os detalhes da armadilha de nevoeiro acontecido na província de Zaporizhia. Acontecida, né? Armadilha é acontecida. Armadilha de nevoeiro acontecida em Zaporizhia, onde as forças ucranianas aniquilaram 900 soldados russos em apenas 36 horas. Entenda como o comando ucraniano utilizou drones, usou inteligência para transformar o mau tempo, a pouca visibilidade em um cemitério para as tropas do Kremlin. Analisamos também aqui o fracasso da ofensiva de primavera russa e a destruição de colunas motorizadas em Pokrovsk. Se você busca informação militar de precisão, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe com suas redes sociais. Eu conto com vocês. Aqui vocês veem a verdade. Obrigado. O cenário da guerra na Ucrânia acaba de registrar um dos episódios mais sangrentos, um episódio tático dos últimos meses. Em um intervalo de apenas 36 horas, as forças de sistemas não tripulados da Ucrânia, conhecidas pela sigla USF, impuseram uma derrota acachapante ao exército russo, ao longo de uma linha de frente, não de todo o teatro de operações, mas só ali em Zaporizhia, ao longo de uma linha de frente de 100 quilômetros na direção de Zaporizhia. Quero dar detalhes dessa operação que eu chamei de armadilha, poderia chamar de emboscada também, mas eu usei o mesmo nome, armadilha, que o comandante da USF deu para essa operação, né? E eles impuseram essa derrota aos russos, então. O balanço é aterrador para as tropas moscovitas do ditador. Mais de 900 soldados russos foram mortos em um único dia e meio de combates intensos. O comandante da USF, que é conhecido pelo codinome de Madiar, descreveu a operação como a armadilha de nevoeiro. Segundo Brovdi, o que os comandantes russos acreditaram ser uma oportunidade climática perfeita revelou-se um erro de cálculo fatal. Entre os dias 17 e 18 próximos passados, 18 foi ontem, uma mudança súbita no clima atingiu as áreas críticas de Dobrupilha, Pokrovsk e Uliápoli. Então isso não aconteceu apenas ali em Zaporizhia, pegou uma pequena parte de Donetsk também, né? O nevoeiro denso e a garoa fina foram interpretados por Moscou como o véu ideal para iniciar a tão esperada campanha primavera-verão, tentando infiltrar tropas sem a detecção visual aérea convencional. A ofensiva russa estendeu-se de Rodinsky até Uliápoli. Rodinsky é ali próximo a Pokrovsk, então já mais no leste, né? E grupos de assalto russos começaram a se infiltrar no final do dia 16 de março, aproveitando a baixa visibilidade provocada por uma chuva leve. No entanto, o que os russos não previram foi a capacidade de adaptação dos operadores de drones ucranianos. Mesmo sob condições climáticas adversas, a tecnologia de sensores térmicos e a persistência das patrulhas aéreas da USF do comandante Brovdi localizaram os pontos de infiltração. Só nessa fase, mais de 100 soldados russos foram neutralizados antes mesmo de alcançarem as primeiras linhas de defesa ucranianas para eles ultrapassarem como infiltrados. Na madrugada de 17 de março, era uma coisa gigantesca o que os russos estavam fazendo. O comando russo, em um ato de desespero para manter o cronograma político de Moscou, do ditador da Rússia, intensificou o ataque. Eles utilizaram uma mistura bizarra de meios de transporte, desde infantaria a pé, blindados pesados,
e motocicletas em algumas regiões ali naquela parte do teatro de operações. É bizarro mesmo, até cavalos, né? A diversidade dos meios mostra a degradação logística russa e a tentativa desesperada de encontrar uma brecha na linha ucraniana, principalmente na região de Zaporizhia, que eles foram expulsos num grande território. Eles perderam muito território ali. O resultado foi um massacre. Somente no dia 17, a inteligência ucraniana, o RUR, confirmou 292 russos mortos e tinha mais feridos, 221 feridos. E no dia 18, o nevoeiro tornou-se ainda mais denso para um exército convencional. Isso significa cegueira total. Para a Ucrânia foi a oportunidade de utilizar drones de ataque em altitudes baixas, a baixa altitude do solo, caçando pequenos grupos que se dispersavam pelo campo, fugindo dos drones. E aí o restante, que completou as 900 baixas russas, foram atingidos. E além tinha mais, perderam a vida lá, né? Esse é o termo correto, né? A proteção da neblina que deveria tê-los escondido não fez isso. A Ucrânia conseguiu detectar. O comandante Braud foi categórico ao informar que 900 baixas em um dia e meio é um recorde novo, mas doloroso para o exército do ditador da Rússia. Apesar da pressão brutal, as forças do Kremlin não conseguiram conquistar um único metro quadrado de território nesse trecho de 100 quilômetros. As perdas russas totais, somando outros setores da frente, são estimadas como sendo ainda maiores. A ordem ucraniana é clara: manter a posição e preparar-se para uma luta árdua e prolongada e sangrenta durante todo o restante do mês de março. A resistência em Zaporizhia não é apenas defensiva, é uma demonstração de que a tecnologia de drones anulou as vantagens táticas tradicionais do clima e do número superior de tropas. Nesta operação, segundo informações, não há informações, relatos de baixas ucranianas. Eu perguntei, disseram não há baixas. Esse combate foi feito exclusivamente por drones, onde nós atacamos a massa do exército da Rússia tentando avançar. Então, é uma grande vitória e mostra que cada vez mais a guerra moderna é usada pela tecnologia para expor menos as tropas, ao contrário dos russos, que estão um pouco atrasados, talvez, na tecnologia, ou muito atrasados, estão usando o seu exército de pessoas, de humanos, de uma maneira primitiva, como sempre. Aliás, é a tradição na Rússia eles serem muito primitivos. Tanto que eles pegam os civis das áreas ocupadas e torturam, para tentar descobrir se o cara sabe alguma coisa. Eles não sabem nem o que perguntar. Torturam apenas, segundo alguns que foram libertados depois, para o cara abrir o bico, falar qualquer coisa, né? Então, eles são maus, são cruéis, são primitivos. E também quero falar sobre o fracasso da coluna motorizada em Pokrovsk, né? Enquanto o desastre ocorria em Zaporizhia, a oeste de Pokrovsk, ao longo da rodovia estratégica E50, a 32ª Brigada Mecanizada de Aço da Ucrânia enfrentava uma tentativa de ruptura. Utilizando uma tática de mobilidade leve, os russos lançaram uma coluna composta por 14 motocicletas e 2 carros utilitários de modelo Niva, o Niva é um modelo antigo soviético, tentando cruzar rapidamente em direção à vila de Grishne. Se deram mal. A tática russa baseava-se na velocidade para tentar surpreender as trincheiras ucranianas. No entanto, a coluna foi interceptada em campo aberto nas estepes por drones de ataque ucranianos. O impacto inicial causou pânico generalizado entre os soldados de assalto russos. Aqueles que sobreviveram às explosões dos drones tentaram se abrigar, mas foram caçados pela infantaria ucraniana em tiroteios de curta distância. A operação terminou com uma eliminação total da unidade. 26 soldados russos foram mortos e todos os veículos e as 14 motocicletas e os 2 carros Niva foram transformados em sucata, em ferro retorcido. A ofensiva de primavera fracassou. É uma análise que o presidente Zelensky fez. O presidente
e líder ucraniano Volodymyr Zelensky, em pronunciamento recente, confirmou que a grande ofensiva planejada pela Rússia para esta primavera fracassou. Até agora, já no seu começo, ela fracassou, antes mesmo de ganhar uma tração real. Segundo Zelensky, os comandantes russos prometeram avanços territoriais significativos à liderança em Moscou, mas o que entregaram foram apenas pilhas de equipamentos destruídos, milhares de baixas e com pilhas de cadáveres. Isso que foi entregue ao ditador. Zelensky destacou que a Rússia não consegue mais realizar avanços coordenados com veículos blindados em larga escala, devido à letalidade das defesas ucranianas. Por isso, estão dependendo de pequenos grupos de infiltração, como os vistos em Pokrovsk. O presidente foi além e revelou que mapas operacionais russos capturados mostram as ambições territoriais do Kremlin. São a longo prazo, provando que Vladimir Putin não quer qualquer intenção sincera de negociar a paz. A guerra para Moscou é de aniquilação, e a resposta ucraniana tem sido a destruição metódica dessa capacidade ofensiva. Para concluir a armadilha do nevoeiro, que o comandante chamou assim, eu usei o mesmo título, e os combates em Pokrovsk demonstram que a Ucrânia aprendeu a ditar o ritmo do conflito. Mesmo sob pressão numérica inferior, a pressão numérica da Rússia é muito maior, o uso magistral de sistemas não tripulados e a coordenação entre infantaria e tecnologia aérea estão transformando as tentativas moscovitas de avanço em missões suicidas. O recorde de 900 perdas dos russos em 36 horas é um aviso claro. A primavera pode ter chegado, mas para o exército invasor, ela trouxe apenas um inferno de perdas insustentáveis. Os russos, é claro, vão continuar tentando e vão continuar tendo essas perdas insustentáveis, caminhando logo, atingindo mais de 1.300.000 baixas, com certeza. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se. Deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.